Olá, estamos iniciando o Teorema, sempre com uma questão atual para discussão e aprofundamento, com a presença de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. Vamos agora à questão norteadora do programa de hoje. Quando surgiram as primeiras cidades, entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo, ninguém poderia esperar que elas se tornariam o caos que são hoje. O trânsito, a poluição e a dificuldade em descartar o lixo produzido são só alguns problemas que podem ser citados. A resolução desses problemas passa por diversas áreas, como direito e urbanismo. Em 2013, um livro lançado por professores da Universidade de Caxias do Sul trouxe a temática principalmente pelo viés jurídico. Agora, esse livro será usado pelos Ministérios do Meio Ambiente e das cidades para a elaboração de políticas públicas. Por isso, o Teorema de hoje pergunta: como planejar cidades mais sustentáveis? Essa é a pergunta de hoje, como planejar cidades mais sustentáveis. Afinal de contas, todos vivemos e sabemos dos problemas das cidades, sobretudo das grandes metrópoles. Para responder a essa questão, nós contamos então com a presença do professor Adir Ubaldo Reck, que é coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, professor Adir, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Vamos a uma temática inesgotável, digamos, né, professor? É verdade. Também contamos com a presença do professor e secretário do Meio Ambiente de Caxias do Sul, o professor Advandro Reck. Bem-vindo, Advandro, tudo bem? Muito obrigado, é realmente um prazer estar falando sobre um assunto tão importante. E com uma arquiteta e também aluna do curso de Direito, mestranda em Direito, a Magda Suzana Cobalcini. Bem-vindo, Magda, tudo bem? Tudo bem, é um prazer e agradeço assim, a oportunidade de participar juntamente com os nossos professores e a universidade deste tão importante programa. Como planejar cidades mais sustentáveis? Professor Adir, vocês fizeram, juntamente com o professor Advandro, um trabalho muito consistente e que agora é material que o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Cidade, esses dois ministérios, né, estão utilizando para embasar todo um movimento nacional nesse sentido. Vocês procuraram aqui os aspectos legais, é isso, professor Adir, que sustentassem um planejamento de uma cidade melhor, mais sustentável, enfim? O livro está dividido em duas partes. Nós buscamos os aspectos legais da questão ambiental, que é um dos graves problemas das nossas cidades hoje, né? É o caso de São Paulo, em que você tem hoje água correndo na rua, levando tudo embora, mas na torneira não tem água. Não tem água. Né? E a falta de água nas represas, gerando problemas gravíssimos de energia. Esse é um problema ambiental que está tratado pelo livro. E outra questão é a questão urbanística, é o caos urbano. Eu disse ontem, por exemplo, aqui em Caxias, eu vinha do Campus 8 para... Na entrada da cidade, digamos. Até aqui, que deveria demorar 10 minutos, eu demorei 1 hora. Isso é um problema de caos urbano, isto é, a falta de instrumentos urbanísticos, né, legais a longo prazo para que a cidade não chegue a virar esse caos que está aí. Adir, Advandro, nessa introdução ainda, por favor. A situação ela é realmente muito séria, porque nós estamos dentro do planejamento, nós estamos com um problema que está na matriz do planejamento. Hoje a plataforma que se utiliza para o planejamento é a economia. As decisões de para que lado a cidade vai crescer, para que ambientes ela vai crescer, que direções ela vai tomar, são decisões baseadas restritamente na economia. Não é possível realizar um planejamento baseado na economia. O planejamento ele tem que ter uma outra base sólida e permanente, que é o meio ambiente. Então, uma das propostas que nós buscamos é justamente essa alteração da matriz de planejamento, retirarmos aquela matriz economia para uma matriz que seja o meio ambiente, porque o meio ambiente é a base de tudo. Hoje, o desenvolvimento das cidades se dá normalmente para as áreas que são compradas por um valor reduzido, porque elas têm
certos condicionantes ambientais que não são os melhores para o desenvolvimento da cidade naquela direção, só que aí a economia faz com que, essas forças econômicas fazem com que a cidade justamente se desenvolva naquela direção. Quando há outras possibilidades de crescimento, o que não se quer é retirar a economia do planejamento, ela é muito importante. No planejamento nós temos a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. Né, mas a base deve ser, deve ser o meio ambiente, porque o meio ambiente realmente ele é o que é permanente. Magda, em termos de introdução, o que você diria? Que hoje todos nós, né, vivemos no caos das cidades, onde 90% da população vive em áreas urbanas. E considerando todos os fatores, mobilidade, densidade e a vida econômica, né, que agrega e atrai para a cidade, é inegável que todos os problemas inerentes à cidade e ao planejamento estão conturbados. Mas ainda hoje, na vida real, na vida prática, é o econômico que comanda em detrimento ao meio ambiente. E o meio ambiente nos mostra que é ele, né, que deveria comandar aspectos importantes como, dentro do planejamento, instrumentos reais de proteção a mananciais, por exemplo. Então, ainda estamos um pouco, na prática, distantes do fator planejamento versus sustentabilidade e versus fator bacia hidrográfica. Professora Adir, uma olhada rápida, o senhor citava a questão da água em São Paulo. Poxa, se a gente não consegue pensar a água, que é o elemento essencial, talvez o mais essencial de todos, como é que caímos nessa, hein? Como é que não conseguimos planejar as questões essenciais para viver nas grandes cidades? Eu tenho dito que cidades como São Paulo são cidades em decadência, né? Porque a tendência é você fugir desse tipo de cidade. E o caos ambiental de São Paulo é exatamente aquilo que o professor Adivando dizia. Nós precisamos rever os instrumentos jurídicos de construção da cidade. Aliás, precisamos primeiro ter instrumentos jurídicos de construção da cidade, porque a cidade não pertence ao prefeito. A cidade pertence à sociedade e não se constrói uma cidade em 4 anos ou em 8 anos de uma gestão. E nem se resolve tudo. E nem se resolve tudo. Isso é, o planejamento de uma cidade ele tem que ser por 40, 50, 100 anos. E para isso acontecer, nós temos que ter instrumentos jurídicos que tornem obrigatório que o prefeito que sucede tenha continuidade. Isso o problema, primeiro, é a falta de planejamento e a falta de continuidade desse planejamento a longo prazo, que não existe nas nossas cidades. Nós só pensamos as cidades durante 4 anos. Aí o próximo prefeito repensa tudo. Como se nos meus 4 anos, nos 4 anos que eu estou não falta água, tudo bem, nem vou pensar na questão nem da vou água. pensar na água. O problema é do próximo, né? Então, nós precisamos pensar as cidades a longo prazo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, essa é a questão ambiental. Qual é o problema de São Paulo? São Paulo, né, teve 2 problemas básicos. Primeiro, ela foi construída em cima de espaços que não deviam ser ocupados. Por isso que não tem água na represa. Vamos fazer novas represas? Sim, mas quanto custa isso? Aonde vamos buscar a água? Nós precisamos preservar os mananciais que nós temos. Eles não foram preservados. Nós construímos em cima dos mananciais. Em segundo lugar, na questão da ocupação urbanística, também de forma inadequada. Isto é, nós permeabilizamos todos os espaços. E aí nós temos água correndo na rua, levando embora tudo. Isto é, quanto custa isso em cada vez que chove? Né? Isto é, e a terceira é a questão da densidade. Isto é, e a descentralização da cidade. Isto é, nós temos uma cidade em São Paulo em que você demora... você fica 4 horas no trânsito, né, com filas de 200 quilômetros de extensão, congestionamentos insuportáveis, que gera estresse,
gera tempo gasto do cidadão, gera despesa de combustível e gera problemas de saúde, né? Isso a violência e assim por diante. Então, são questões, né, que se resolvem e que tem solução. Quando se diz não tem solução, tem solução. Só que a solução não é uma solução política, é uma solução científica, em que as universidades têm que começar a pensar a solução desses problemas. Mediante quê? Mediante a construção de grupos de pesquisa interdisciplinares, Sim, porque não é uma área única. Porque não é uma área única, não é o direito que vai resolver isso sozinho, não é o urbanismo que vai resolver isso sozinho, não é a educação, é uma construção epistêmica que envolve vários conhecimentos e que as universidades precisam dar, né, solução para essas questões. Acho que esse é o primeiro papel das nossas universidades hoje no Brasil, é resolver os problemas que nós estamos enfrentando, que estão aí, evidentes. E atingindo a todos, né? Se está buscando um planejamento, esse é o foco. Hoje se busca um planejamento, mas nós não reconhecemos o problema. Hoje o país e o mundo não sabe qual é o tamanho do seu problema ambiental. E aí estamos buscando planejar soluções para um problema que nós não sabemos exatamente qual é o tamanho dele, e qual é o impacto dele. E realmente aí está um grande papel que deve ser desenvolvido pelas instituições de ensino, como as universidades, de nos trazer esta informação, de criar esta informação para que se possa trabalhar o planejamento e aí sim a efetividade. Né? Me parece, né, que às vezes até uma contradição, aquilo que às vezes apontamos como uma solução econômica, ela se choca diretamente com a questão ambiental e por isso também não tem fôlego para ir adiante. Aliás, o custo, né, dessa solução econômica, o custo econômico dessa não solução ambiental como plataforma de planejamento, que São Paulo que o diga, quanto custa resolver os problemas da falta d'água, da falta das ruas sendo destruídas todos os dias. Exatamente. Nem as árvores ficam mais de pé. Dos desmoronamentos das pessoas que morrem todos os dias. Nós vamos ao intervalo, em seguida retornamos com a nossa discussão do teorema de hoje. Estamos de volta pela UX TV, parceira do canal Futura, com o programa Teorema, sempre discutindo questões do momento, com a presença de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. A problemática que estamos tratando hoje é a questão das cidades sustentáveis, se é possível resolver, planejar isso. Contamos com especialistas, o professor Adir Reck, o professor Adivando Reck e a Magda Suzana Cobalcchini. Estávamos comentando, né, que é possível sim, mas temos que começar e ter instrumentos, né, professor Adir, que levem isso por um longo período, né? Magda, o que você diria? O Brasil está dando sinal de começar alguma coisa? Temos esperança? Sempre. A esperança é motivadora de todo profissional, né, que trabalha com cidades. E enquanto eu ouvia os nossos professores conversando, eu faria até uma reflexão. Com isso que está acontecendo em São Paulo, água, a falta de água, que afeta um dos direitos, né, fundamentais do ser humano. Será que os nossos gestores brasileiros estariam plenamente conscientes de planejar as suas cidades partindo do princípio de que é fundamental termos os instrumentos devidamente corretos no planejamento da cidade, buscando, primeiramente, onde estão as prioridades e as interferências ambientais? Quais são as condições básicas e necessárias para que a minha cidade sobreviva? Diria, então, que como urbanista, hoje, atrelado a todos os instrumentos e a legislação que temos a nível ambiental, deveríamos passar realmente a trabalhar o planejamento partindo dos princípios ambientais, para posteriormente ampliarmos a nossa cidade nos demais serviços social, econômico, político, saúde, educação. Era isso. Que questões ambientais são mais, digamos, problemáticas, estão aí que deveriam constar, ser as primeiras preocupações, digamos, a nível de região?
professores, vocês que são pesquisadores? O grande problema é a água. Água. O grande problema do mundo é a água. Região Na verdade, também. é a falta de água, né? Sim. Falta de água potável. Água potável é a solução. A nossa região, ela tem, a região aqui de Caxias do Sul, principalmente, nós não temos problema de água, e nós deveríamos ter, porque a nossa água aqui é superficial, nós captamos com barramentos, o que é muito caro, custa muito caro fazer esses barramentos, não há uma grande necessidade de um tratamento mais complexo, porque a água é boa, só é possível porque houve um planejamento. E porque houve um planejamento da década de 60 ainda. Essas áreas de bacia de captação, elas foram determinadas, zoneadas ainda na década de 60, porque se entendeu realmente que nós teríamos este problema. E por isso hoje não é um problema, porque nós tivemos muito investimento nessa área. Mas poderíamos evoluir mais ainda, reuso da água, água da chuva, etc. Esse processo, ele é um processo que iniciou ao contrário, né? Nós temos a cidade. O que é a cidade? A cidade é uma construção. A cidade é uma construção. A cidade é construída, é onde as pessoas moram, mas ela é construída. E quando você realiza uma construção, você realiza essa construção em cima de uma base. Ninguém constrói a sua casa em cima do rio, mas aqui a gente faz isso. A base é que tem que ser planejada. Se nós não tivermos um planejamento de base, não adianta existir um planejamento de que as ruas têm que ser mais largas para o trânsito, para os veículos, mas a cidade é feita para veículos, é feita para pessoas. A cada dia que passa, se abre mais espaço para os veículos e se reduz o espaço para as pessoas. Por que está acontecendo isso? O problema é a base. E não tem como trocar a base. Por isso, a minha defesa ao extremo de que o importante realmente é nós termos um planejamento desta base, desta plataforma sobre a qual vai ser construída a cidade. E quando você fala em construir a cidade, é indiferente construir a cidade em direção ao oeste, em direção ao leste, porque as pessoas estarão lá para cima, para baixo, é indiferente. Agora, vai causar problemas se nós começarmos sem ter esta base de planejamento, que seria uma plataforma ambiental, a plataforma ambiental como base do planejamento, nós vamos começar a avançar em cima dos rios. E temos a cidade de Caxias do Sul, esse exemplo, o Tega. Claro. Quantos milhões várias e várias administrações gastaram para tentar evitar os alagamentos de bairros como São José, Santa Catarina? Exato. Ora, se nós tivéssemos respeitado, se tivéssemos um planejamento ambiental, uma plataforma ambiental de planejamento, com certeza jamais seria permitida a construção em áreas tão próximas a estas áreas que hoje são de risco. E Edvandro, você falando isso, eu lembro assim, estatísticas, né, que mostram que as águas do interior também estão contaminadas, né, infelizmente. Exatamente, pela falta de zoneamento ambiental. Quando você tem rios poluídos, você tem o primeiro problema, você ocupou em locais inadequados. Aliás, é interessante esse problema da ocupação humana. Eu sempre digo para os meus alunos que nós não ocupamos nem 2% das partes habitáveis do planeta. O resto está tudo desocupado. Mas ocupamos mal. Mas só que e ocupamos errado, tão mal. Dá a impressão que nós temos vocação de cupinzeiro, né? De cupim, e que nós queremos morar um em cima do outro. Quando, na realidade, nós temos espaços imensos para serem ocupados de forma sustentável. Agora, aquilo que diz o Advandro, não se resolve o problema. Por exemplo, você fala hoje da questão da mobilidade urbana. Você não vai resolver o problema de mobilidade urbana criando meramente instrumentos de transporte coletivo ou de alargamento de ruas. O problema da mobilidade urbana ele tem uma origem na falta de uma matriz de planejamento ambiental. Porque se você começar a ocupar de forma sustentável todos os espaços, você já começa a evitar o problema da mobilidade, do caos da mobilidade urbana. Em segundo lugar, é um problema de direito. Isto é, nós priorizamos a mobilidade do automóvel e nós não priorizamos a mobilidade do homem. Quem tem direito a se movimentar é o homem, que está lá no artigo 5º da Constituição, o direito de se movimentar.
Agora, nós damos o direito ao automóvel. Não interessa se esse automóvel é pequeno ou é um trem ou é um ônibus. Na realidade, nós damos esse direito. Então, nós temos que resolver esses problemas de natureza do planejamento. E eu volto a insistir. Eu vou citar um exemplo aqui. Vamos pegar o bairro São José, em Caxias. Daqui a 20 anos, né, vocês vão assistir o que será o bairro São José em termos de alagamento. É uma área baixa, né? Por quê? Porque é uma área baixa cujo planejamento da cidade não respeitou a questão ambiental. E nós vamos ocupar todas essas encostas nos entornos do bairro São José e vamos permeabilizar todo esse solo, que daqui a 10, 20 anos nós vamos ter alagamentos. Exato. Os alagamentos de São Paulo decorrem disso. A água volta a tomar o seu espaço, sempre. Nós temos exemplos de países de primeiro mundo, como a Holanda. A água volta a tomar o seu espaço. É inevitável. Nós devemos respeitar esse espaço. Exatamente. Magda, já na fala de todos a gente percebe, há um papel, digamos, das universidades, dos pesquisadores, do poder público, da sociedade em geral. Enfim, deveria haver uma mobilização, digamos, orgânica nesse sentido, né? Inclusive cultural. Acredito que sim, e falávamos há pouco também. Hoje se envolve muito, não é? Graças a Deus, a população em todas as discussões sobre cidade. Do advento do Estatuto da Cidade, esta política se faz mais presente e municípios da nossa região não têm assim muita experiência nas audiências públicas. As audiências públicas é levar informação correta, necessária, ao nível da população para que ela possa ser parceira na construção da cidade. Então, eu vejo também a participação popular na construção de uma cidade sustentável, também uma plataforma ambiental, com informações corretas para que a própria população possa responder às prioridades essenciais do ser humano e não somente, né, aquelas pequenas brigas. Eu construí a minha casa aqui, eu quero legalizar em detrimento a um bem maior de toda uma sociedade. E só para uma pequena lembrança, é que todos esses problemas que nós estamos falando aqui, hoje, são a nível regional. Nós temos o problema de água para todos os municípios da nossa região, onde essa plataforma ambiental ela tem que ser tratada além dos limites territoriais. Né? Nós temos que ter, não é, a inteligência, a unidade do aglomerado, da metrópole, da região metropolitana, para um planejamento de uma plataforma ambiental, não só no meu território, mas no território de todos. Perfeito, agradeço muito a presença de vocês, eu sei que o assunto merece mais tempo, mas já fica uma extensão aqui, né? O livro, quem puder adquiri-lo, ele é editado pela editora da Universidade de Caxias do Sul, né, professora Adir? Exato. Quem deseja pode encontrá-lo nas livrarias aqui de Caxias do Sul, imagino, aqui na universidade. Tem uma leitura aprofundada sobre o debate da questão ambiental e também a questão dos instrumentos legais para um planejamento ambiental. Muito obrigado pela presença de vocês, bom trabalho a todos. Voltamos na próxima semana com outro assunto para o debate. Até lá.